O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que se tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Peça para que nosso Senhor fale a você. E que essa palavra proclamada hoje tenha o poder de renovar teu coração, de transformar tua vida, de te dar um coração novo. Não posso mais conter em mim esse desejo de ti. Está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. Não posso mais conter em mim esse desejo de ti. Está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi. Há um incômodo em mim que não me deixa em paz. Vem e traz pra fora. Vem e traz pra fora tudo que há um tempo arde em mim, o amor que eu conheci. Oh, vem e me transforma e me impulsiona a transformar o mundo a partir de mim. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita, agradável. A tua obra em mim, a tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura, já não sou quem eu
sou novo em ti. Novo em ti. Quem sabe canta, primeiro dom. Primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu interior. Primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu. Solta a tua voz, vai. Primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu interior. Primeiro dom, meu coração entrega de amor. Tudo que sou pela renovação do meu interior. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade com a perfeita agradável. A tua obra em mim, força! A tua obra em mim será conhecida. A tua mão que faz nova criatura. Já não sou quem eu era, eu sou novo em ti. Filhos, o evangelho de hoje, mais uma narrativa da ressurreição do Senhor. Ontem nós ouvimos o evangelho de São Lucas e eu disse para vocês que Marcos e Mateus falam da mesma forma. Mas hoje São João nos conta que Maria Madalena foi até o túmulo e chegando lá, se deparou com o túmulo vazio. Ela tinha tido uma história de sofrimento. Uma mulher que teve 7 demônios, significa que teve uma vida amaldiçoada. Que ao encontrar-se com nosso Senhor, começou a ter uma vida nova. Ela então sai de lá correndo e vai dizer para Pedro: Pedro, Jesus ressuscitou. Pedro, por mais defeito que tivesse, tinha uma grandeza: amar nosso Senhor. Sabe como Deus nos olha? Deus não olhou Pedro pela falha dele. Deus olhou pela coragem que Pedro tinha de se arrepender, de reconhecer o seu pecado e de dizer: Senhor, mesmo errante, eu quero te seguir. O que chamava atenção em Pedro era o desejo que ele tinha de amar nosso Senhor. A verdade é que nós não somos santos, mas que se você tiver o desejo de santidade, isso já é a santidade acontecendo na tua vida. Pedro então entra lá e constata que Jesus de fato não estava, que ele havia ressuscitado. Meus irmãos, essa é a certeza que tem guiado a igreja por 2025 anos. Há 2025 anos, os primeiros cristãos lá da Terra Santa, lá de Jerusalém, aqueles cristãos que falavam hebraico, aqueles que viram Jesus ressuscitado. E deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos falando aqui de uma mitologia grega, eu não estou falando de um conto desses livros macabros e falsos, por exemplo do Dan Brown. Não, eu não estou falando de uma ficção científica, eu estou falando para você de um fato testemunhado. 4 evangelistas relatam que Jesus ressuscitou.
São Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, e por fim ele diz: e por fim eu vi Jesus ressuscitado. Qual é a razão da tua fé, filho? Essa é a razão da tua fé. A razão da nossa fé é a ressurreição em Cristo. É saber que não tem dor, não tem sofrimento, que a morte já não pode mais, que ela já não existe, que a mãe ou a avó de vocês, ela já não está mais morta, ela só não está presente. Mas a ressurreição, quando parece que tudo havia terminado, na verdade havia começado. É saber que os nossos problemas não são a última palavra na vida de um cristão. Os discípulos estavam todos amedrontados, tinham fugido, mas depois de saberem que Jesus estava ressuscitado, uma força incrível tomou conta deles. Que força é essa? O que se tornam os problemas quando nós sabemos que a morte já não existe mais? É verdade ou não é, meus filhos? Sabe o que se torna isso? Foi por isso que eles foram capazes de enfrentar a morte e não tiveram medo, porque eles sabiam que a morte já não existia mais, que Jesus estava ressuscitado, e nosso Senhor conseguiu para eles a graça de poderem ressuscitar também. Deixa eu te falar uma coisa. Existe um relato de Santo Inácio de Antioquia. Foi discípulo de São João Evangelista. Ele foi preso e foi condenado a morrer em Roma, no Coliseu, por ser cristão. No caminho de Israel até Roma, ele escreveu 5 cartas. Nessas cartas ele pede aos cristãos que não impeçam a sua morte. Ele disse assim: olha, eu quero morrer igual o meu Senhor Jesus Cristo. Olha o que era a vida dos cristãos, irmãos. E agora compare com a tua vida. Compare com o que você está vivendo. Eu quero viver como meu Senhor Jesus Cristo. Ele dizia assim: eu preciso ser como trigo verde moído. Sabe a condenação dele? Foi ser jogado para as feras comerem ele. Sabe o que eram feras? Leões. Santo Inácio morreu sendo completamente consumido pelos leões. E ele não reclamou. Sabe por quê? Porque os homens dessa terra podem até machucar este corpo, podem até pensar que vão nos tirar a vida, mas já não podem mais, porque agora existe para nós, uma vez que o Senhor ressuscitou, a vida eterna. Você não foi feito para perecer, você não foi feito para morrer, você foi feito para viver eternamente. Filipenses 3, versículo 20 vai dizer: porque nós não somos cidadãos desta terra, nós somos cidadãos do céu. A nossa terra definitiva é o céu. Nós fomos feitos para ressuscitar. Você foi feito para ressuscitar. Você acredita nisso, sim ou não? Quem acredita, dá uma salva de palmas a Jesus bem forte. Mas eu preciso te provocar. Se você acredita na ressurreição, por que o teu desespero quando você perde um ente querido? E aqui, filhos, me entendam a família, porque vocês estão no luto de vocês e vocês precisam passar. Eu só estou querendo dizer que às vezes nós desesperamos porque às vezes nós não confiamos na ressurreição. Sabe, tristeza de não ter alguém perto a gente vai sentir, sim ou não? É lógico, é lógico. Nós amamos. Mas por que esse desespero? Porque às vezes quando nós perdemos, quando uma pessoa já não está mais aqui conosco, nós já começamos a dizer: puxa, mas por que Deus tirou essa pessoa de mim? Só que Deus não te tirou. Na verdade, Deus concedeu a vida eterna a esta pessoa.
Na verdade, essa pessoa está no céu, aguardando o grande momento da ressurreição. Já não tem mais dor, já não tem mais sofrimento. E hoje essa pessoa que está no céu pode fazer muito mais por nós. Por que este medo exacerbado que nós temos então daquilo que fere o nosso corpo, que machuca o nosso corpo, se a morte já não tem mais poder? Ó morte, onde estás, ó morte? Diz a palavra de Deus, onde está teu aguilhão? Tu já não tem mais poder sobre nós, morte. Tu fostes vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que eu quero te dizer? Outras coisas ainda. Como é que você vive teus sofrimentos, se você sabe que o Senhor está ressuscitado, que as coisas dessa terra vão passar? Por que agitar teu coração quando você está passando por uma situação financeira? Por que agitar teu coração quando você está passando por um sofrimento familiar? Por que agitar o teu coração quando as coisas te saem do controle? Se você não crê que aquele que é o Senhor dos Senhores tem o controle de tudo, se você não sabe o que fazer, se você não tem como dar controle para a tua vida, o que você precisa fazer é descansar e saber que o Senhor agirá, porque vivo Ele está. Se você crê nisso, aplauda bem forte o nosso Senhor. Descansa nele. Descansa nele, descansa porque Ele trabalha, sabe? Existem momentos da nossa vida quando parece que um silêncio, parece que a noite anterior à ressurreição tomou conta, sabe? Parece que nós não escutamos nada, nós não vemos nada, não tem nenhuma solução. Quantas vezes eu já passei por isso na minha vida? Quantas vezes eu tive que sofrer as esperas de Deus? Mas Eclesiastes capítulo 2 vai dizer: filho, quando entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a provação, sofre as demoras de Deus. Enquanto nós estamos aqui, enquanto parece que o silêncio tomou conta de nós, na verdade, Deus está trabalhando. Assim como na noite da ressurreição, o demônio pensava que tudo estava eliminado ali, que ele tinha acabado com tudo, mas na verdade, Deus estava preparando uma grande surpresa, porque seu filho iria ressuscitar. Quando existe o silêncio, na hora do teu sofrimento, Deus está trabalhando para te surpreender. Amém? Olha para quem está do lado, para ver se ele presta atenção na homilia. Diga assim: quando existe silêncio em tua vida, Deus está trabalhando para te surpreender. Eu quero contar um fato de minha vida. Sei que meus pais estão aqui e eles podem confirmar. A homilia não é para a gente falar de nós, mas eu experimentei coisas que eu entendo que eu posso ajudar vocês. No ano que eu fui entrar para o seminário, eu perdi um irmão com 30 anos. De dengue hemorrágica. Um sofrimento que durou mais ou menos 6 meses, a enfermidade dele. De 3 a 6 meses, eu já não me recordo mais por 6 meses. Ele ficou mal, e aí começou o calvário da nossa vida. Com 30 anos, no melhor momento da vida dele, ele teve essa enfermidade. E eu sempre rezei pela minha família. O que eu pedia desde que eu me converti era: Deus, converte minha família. Converte os meus, Senhor, porque desde que eu me converti, Deus já começou a me usar para evangelizar. E eu pedia: Senhor, converte aqueles que estão perto de mim. E eu não podia fazer muita coisa. Mas nesse momento da morte do meu irmão, a minha mãe e o meu pai, eles ficaram desolados. Desolados. Era algo tão forte que eu não sabia o que fazer. Por exemplo, eu até em alguns momentos cheguei a ficar um pouco nervoso com a minha mãe, porque ela tinha colocado fotos do meu irmão na casa inteira. Inteira. Nas paredes, na geladeira, sabe, na estante, em todo lugar tinha. E de manhã ela chorava, à noite ela chorava, no meio do dia ela chorava. Era aquele pranto a noite inteira. E eu começava a dizer, eu agi diferente nesse momento. E eu tentava consolar a minha mãe e tentava levar para ela para a realidade que estava acontecendo. Por que isso?
Quando eu tinha pedido para Deus salvar a minha família, um mês antes de falecer, meu irmão esteve em casa, ou um mês e meio, e ele disse assim: Ailton, eu fui numa igreja, eu me confessei e eu pude comungar. Meu coração se tranquilizou naquele momento. Eu havia pedido por muito tempo que Deus salvasse a minha família, que Deus agisse na minha família, e eu sabia que ali Deus estava agindo de verdade, irmãos. Antes deles eu já preparei meu coração e eu já sentia que algo ia acontecer. Quando veio o falecimento do meu irmão, foi muito triste, é fato. Ele era muito amoroso, diferente, sabe, de mim. Ele era extremamente amoroso, muito grudado com a minha mãe, sabe, uma pessoa muito caridosa. Muita gente gostava dele, tinha um coração gigantesco. Fazia falta, não estava mais ali, não brincava mais com a gente não podia tocar, não podia mais dizer bom dia. Os irmãos que estão hoje celebrando sabem a falta que faz poder olhar, sorrir, mas eu sabia o que Deus tinha feito. Ele não estava mais aqui, mas ele já não sofria mais, não tinha mais lágrima, não tinha mais dor. Ele estava junto de nosso Senhor e agora aguardava o momento da ressurreição. Do jeito que eu pedi, Deus atendeu. Eu não podia entristecer meu coração. Eu sentia falta dele, mas ao mesmo tempo eu tinha paz no meu coração, porque eu sabia que meu irmão estava junto de nosso Senhor por uma única realidade. Porque, sabe, o Senhor Deus, antes, na minha conversão, eu que era um jovem, ferido, machucado, magoado, entristecido, eu tinha tido uma ressurreição. Quando eu me encontrei com o nosso Senhor, eu estava morto e eu voltei a viver, e eu sabia dessa realidade. Deus havia feito uma ressurreição no meu coração, como Deus faz ressurreições em diversos corações. Como ontem eu recebi um testemunho de uma mulher que disse assim: padre, dia 3 de maio eu tenho uma cirurgia muito grande para fazer, e eu estava com muito medo, mas nessa noite passada, na vigília pascal, o medo foi embora. Eu já não tenho mais, eu vou fazer essa cirurgia e eu sei que o Senhor está comigo. Foi isso que aconteceu. Naquele momento a dor tomava conta da nossa família, mas ela não podia tomar conta de mim, porque a força da ressurreição era maior. Com o tempo, meus pais foram passando por um processo de conversão. Eles foram entendendo, e hoje a morte já não pesa mais, porque na verdade a morte não existe. Foi o último inimigo vencido por nosso Senhor. Nossos entes queridos vão ressuscitar, irmãos, e um dia todos nós vamos nos encontrar naquela tremenda Páscoa. Quando Jesus voltar, nós vamos nos alegrar e vamos nos abraçar e vamos dizer: puxa, que alegria poder te encontrar. Estamos vivos, estamos ressuscitados, porque o Senhor ressuscitou e alcançou a ressurreição para nós. Aleluia, aplauda o Senhor por essa verdade de fé. Essa é a verdade de fé que move a cada um de nós. Essa foi a verdade que fez Pedro, como na primeira leitura, pregar e converter 3.000 homens. Sabe qual foi a pregação dele? Jesus ressuscitou, meus irmãos. Se ele ressuscitou, para que as lágrimas? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é a manhã da alegria, de saber que Cristo vivo está, que Ele ressuscitado está. Diante disso, e só para vocês saberem quanto isso é verdade, escutem o que eu vou contar de ontem à noite. Depois das leituras, quando tocou o sino do glória, uma pessoa que estava no nosso meio começou a se manifestar. Na hora que eu gritei: Jesus ressuscitou, aleluia, Ele venceu a morte, o maligno disse através dessa mulher: não, Ele não venceu, eu sou vencedor. Aqui no nosso meio. E aí levaram essa pessoa para que pudessem rezar por ela.
Vocês pensam que o sobrenatural não existe? Eu estou só falando isso para você entender. Gente, ontem simplesmente tinha acabado as leituras, não tinha por que algo acontecer. Mas é que o maligno não aceita, que ele perdeu, que ele é um perdedor, que ele não tem mais poder. Ele não tem poder sobre a vida de nenhum de vocês, meus irmãos, de nenhum de vocês, porque o sangue do Senhor foi derramado sobre nossas cabeças e nós somos livres em Cristo Jesus. Livres em Cristo Jesus. Ele é um derrotado, mas ele não aceita. E sabe o que é que ele quer fazer? É jogar mentira no mundo para você não acreditar naquilo que Deus nos criou. Diante disso, como nós temos que sair daqui com um grito que brote do nosso coração, que Jesus verdadeiramente está vivo, que Ele ressuscitou e que Ele quer ressuscitar não só você que está aqui, mas aqueles que você vai encontrar neste almoço, aqueles que você vai encontrar esta semana. A ressurreição do Senhor é para todos. Então, sabe, como Maria Madalena, nós vamos sair daqui hoje alegres e voltar para nossas casas dizendo que o Espírito de Deus fez algo novo em nós e que existe algo novo em mim, existe algo novo em ti. A ressurreição do meu coração e, no fim de tudo, a ressurreição final de toda a igreja. Amém?